A paz do Senhor Jesus, estamos em mais uma aula para a Faculdade de Teologia Semear, hoje falando de liturgia bíblica. O livro que a faculdade adota é o livro de Nemuel Kessler, O Culto e Suas Formas, da CPAD. Vamos da página 69, aonde vai falar dos costumes bíblicos até a consagração de presbíteros. O costume, ele é um ato totalmente humano. São seres humanos que criam o costume para que eles possam assim se identificar, para que eles possam se socializar. E quando nós falamos de costumes bíblicos, estamos falando dos costumes pelo qual as escrituras sagradas ditam que os homens daquela época deveriam, os homens e as mulheres daquele período, deveriam então se comportar. E também como eles também se comportavam no período bíblico. O costume, muitas das vezes, ele pode ser aceito no decorrer da sociedade, mas, contudo, ele pode ser cruel e perverso, porque não é o fato de uma sociedade escolher ou adaptar-se mediante a um costume que ele vai se tornar correto no decorrer daquele período. Por isto que a Bíblia, em alguns pontos, ela acaba ali relatando, escrevendo, aconselhando, emanando uma forma onde as pessoas devem se comportar para que possa haver uma característica da ordem divina ou da própria religião no decorrer da história que assim é apresentado. Dentro dos costumes bíblicos, os homens, a exemplo, eles podiam se vestir de uma forma específica, mas poderíamos notar, ao olhar pelas vestimentas de um pastor, ao olhar de um homem rico, ao olhar de um camponês, porque as suas roupas apresentavam particularidades. Elas eram roupas diferentes uma da outra, porque cada um tinha uma classe social e uma necessidade da vestimenta para eles assim naquele momento. A vestimenta sacerdotal, ela é regida pelas escrituras sagradas no Pentateuco, como o sacerdote deveria se vestir naquela época. Era toda uma indumentária que trazia significado para a religião. Cada detalhe que ali tinha, desde o peitoral, das pedras que tinham no peitoral, da mitra que ele utilizava, da faixa azul, da placa de ouro, onde vinha ali escrito o nome de Deus, e assim, de uma forma bem sugestiva, para poder também ter uma diferença ao andar perante ali as tribos, as pessoas da nação de Israel. A vestimenta do sacerdote, ela tinha um casaco que era chamado de casaco do sacerdote, ou casaco sacerdotal, e uma roupa aonde era de linho fino e que tinha alguns sinozinhos que os sacerdotes andava com romãs também para fazer barulho. Algumas pessoas dizem que esse barulho era para indicar que o sacerdote estava bem quando ele entrava no Santo dos Santos, fazendo o movimento de um lado para o outro, né? Ali ele poderia passar mal, então desta maneira as pessoas saberiam que ele tinha passado mal. Existe também dentro do costume judaico o sumo sacerdote. O que era um sacerdote é um ponto do nosso livro. O sacerdote, ele era uma pessoa que tinha uma autoridade divina investida por Deus, que
era autorizado por este a intermediar pelos seres humanos, através de sacrifícios, de oração, de preces, e ali acabava tendo todo um aspecto sacerdotal, aonde ele estaria intercedendo para Deus, né, dos seres humanos para ao Senhor. E nós vimos como o primeiro sacerdote, que foi Arão, que era irmão de Moisés, que foi chamado por Deus e pertencia à tribo de Levi. Por isso que os sacerdotes são chamados de levitas. Existe até um erro hoje quando se chama-se cantor de levita, mas na verdade cantor é cantor e levita é levita. Para ser levita tinha de ser da tribo dos sacerdotes de Israel. O sacerdote ele tinha 3 funções bíblicas para ministrar, segundo Levítico, capítulo 10, versículo de número 8, que era ministrar perante ao santuário de Deus, ali naquele momento o tabernáculo, e depois o templo, depois ensinar o povo a guardar a palavra de Deus e tornar conhecida a vontade de Deus, consultando o Urim e o Tumim, que eram 2 pedras que o sacerdote ali utilizava para poder ser como um oráculo perante a face de Deus. Durante as cerimônias, era uma cerimônia bem específica para a ordenação desses sacerdotes. Esses sacerdotes tinham uma roupa totalmente separada para isso, havia expiação para que eles pudessem ali serem separados, e depois eles eram ungidos, ou seja, o óleo era derramado sobre a sua cabeça, que é o que está relatado nas Escrituras Sagradas, no Salmo 133, quando nós vimos ali o salmista utilizando algumas características do sacerdote para poder expressar o seu poema, o ato de cuidar de Deus, né? Nós vimos ele falando sobre a cabeça, que desce pelas suas vestimentas, sobre a orla, vestido, barba de Arão, e assim sucessivamente. E no peitoral do sacerdote havia ali 12 pedras. Essas 12 pedras, elas simbolizavam exatamente as 12 tribos de Israel. Ele utilizava um éfode, que nada mais é do que uma coberta que era jogada sobre ele. O manto, né, do éfode era da cor azul. Ele ficava ali jogado sobre o coisa. Tinha a túnica, né, que muitos vão fazer uma simbologia, dizer que a túnica sacerdotal ela é a obra perfeita de Cristo. Havia a mitra, que fala da santidade do Senhor, da autoridade que ele tinha perante o povo, perante as pessoas, naquela redondeza. E existe uma diferença entre a roupa masculina e a roupa feminina, como foi dito na outra aula, questão das cores e do comprimento de uma e da outra. Então, dos detalhes das vestimentas eram fazer com que as mulheres se comportassem dentro de uma moral aceita perante as escrituras sagradas. Então, elas utilizavam uma vestimenta que trazia uma decência, um pudor para se vestir. No livro, na página 77, ele vai fazer uma comparação com os tempos atuais, que o mesmo enxerga que há uma perversão no se vestir, principalmente das mulheres. Só que, mediante as modas que nós temos visto por aí, não só as mulheres, mas também os homens colocam muitas das vezes roupas que não são propícias a estarem dentro da igreja, haja vista que essas roupas
marcam demais o seu corpo, acabam expondo algumas partes íntimas, trazendo toda uma preocupação em incitar um irmão ou uma irmã a pecar. Terminamos o primeiro vídeo, vamos nos direcionar agora para o segundo. Que Deus te abençoe.